Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria estar aqui com você neste momento. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Para aqueles que ainda não me conhecem, estão aqui são novos aqui. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Eu tenho uma mensagem, uma palavra para o seu coração, que vai trazer uma edificação para você. No final, eu quero juntamente com você realizar uma oração poderosa pela sua vida, pela sua casa, sua família e por todos os seus caminhos. E eu creio que haverá manifestação do poder de Deus em seu favor, em favor da sua vida, da sua família e de todos os seus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, fala a respeito do dom supremo, que é, meus irmãos, o amor. O amor, meus irmãos, o amor é o dom supremo, isso mesmo, que nos caracteriza sobre Cristo na nossa vida. O que mostra o verdadeiro cristão, o que nos faz, meus irmãos, um verdadeiro cristão, o que muda isso mesmo, a característica da humanidade para os cristãos, isso mesmo, é o amor. O amor, meus irmãos, ele só pode vir se for, meus irmãos, por meio do Espírito Santo. O amor, meus irmãos, é o dom supremo, é o dom, meus irmãos, que é gerado, isso mesmo, pelo poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O amor, meus irmãos, para amar as pessoas, para suportar, para perdoar. O que fez, meus irmãos, Jesus Cristo, ele ter morrido na cruz, não foi nada mais do que o amor pela humanidade. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça. E Jesus, meus irmãos, mostrou este amor por mim e por você na cruz, onde, meus irmãos, foi humilhado, foi ali, meus irmãos, rejeitado, sofreu, meus irmãos, grandes dores e aflições, e não, meus irmãos, desistiu da cruz, não, meus irmãos, desistiu de se entregar, meus irmãos, ali aos maus feitores, mas antes ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Este amor, meus irmãos, é o que nos sustenta, é o que transforma, é o que muda a nossa vida. O que o mundo mais precisa, meus irmãos, é o amor. O amor, meus irmãos, para que possa perdoar, para que possa ter empatia. O amor, meus irmãos, para que possa trazer salvação. Isso mesmo, uns para os outros. E se você crer, você acreditar, você abrir o seu coração para que o amor de Cristo possa habitar dentro de você, você verá transformação, mudança, você verá, meus irmãos, que tudo vai mudar na sua vida. O amor, meus irmãos, de Cristo habitando dentro dos nossos corações não nos torna egoístas, a ponto de a gente, meus irmãos, pensar apenas em nós mesmos, a ponto, meus irmãos, da gente pensar apenas em si próprio, ou a gente, meus irmãos, não perdoar, isso mesmo. Mas Jesus, ele nos deu este exemplo.
Isso mesmo. Do maior amor que alguém já pode, meus irmãos, ter visto. O maior testemunho, o maior sacrifício, a maior prova de amor foi a prova de amor, meus irmãos, da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que amou, isso mesmo, e morreu pelos pecadores, por mim e por você, quando nós não tínhamos nada, isso mesmo, de benefício para lhe oferecer. E você que está me ouvindo, se você crer, você acreditar, você verá que Deus ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E olha o que diz aqui, meus irmãos, que Paulo ele escreveu em 1 Coríntios 13 para a igreja de Corinto, né? Paulo disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que zoa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo aqui, meus irmãos, mostra que não adianta, meus irmãos, uma pessoa ela ter dons espirituais. Não adianta, meus irmãos, uma pessoa ela ter tamanha fé, isso mesmo. Não adianta, meus irmãos, uma pessoa ela ter grandes qualificações, se ela, meus irmãos, não tiver o amor. Nada disso lhe aproveita. Porque, na verdade, meus irmãos, no final das contas, da história da nossa vida, o que vai restar, meus irmãos, é o amor, isso mesmo. Porque o amor é o que vai nos fazer perdoar. O amor é o que vai nos fazer, meus irmãos, amar ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. O amor, meus irmãos, é o que vai fazer, meus irmãos, venhamos nos manter firmes, isso mesmo, servindo ao Senhor em todos os nossos caminhos, sendo um cristão, dando um bom exemplo, negando a si mesmo, mas, meus irmãos, buscando agradar também o próximo. E olha o que ele disse, no versículo 4, o amor é sofredor, isso mesmo, porque o amor não nos faz olhar apenas para nós mesmos, mas, meus irmãos, para o outro. O exemplo é o amor de Cristo. Se Jesus olhasse, meus irmãos, apenas para si, ele nunca teria ido para a cruz, porque ele foi, meus irmãos, humilhado, ele sofreu, ele sentiu dores. Jesus, meus irmãos, sentiu a iniquidade do pecado do mundo sobre ele. E ele sofreu, ele suportou. O amor é benigno, o amor não é invejoso. O amor, meus irmãos, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Esse amor, meus irmãos, não se refere a apenas o amor de um homem com a mulher. Não, meus irmãos. Esse amor aqui, meus irmãos, é muito além. Esse amor é o amor, meus irmãos, de um para com o outro. É o amor, meus irmãos, que devemos ter com todos, com todas as pessoas. E Paulo disse: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era... Olha que coisa maravilhosa. O que ele falou aqui?
Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Todas estas coisas, os dons, isso mesmo, os dons, as qualificações, aparentemente até, meus irmãos, as boas obras, isso mesmo, porque nem sempre boas obras representa, boas obras aqui, meus irmãos, é quando pessoas, meus irmãos, elas fazem propósitos sociais, quando alguém, meus irmãos, dá uma esmola para alguém, ajuda alguém, nem sempre representa um amor, o amor de Deus. Os fariseus, meus irmãos, muitas vezes eles ajudavam as pessoas, mas não havia o amor de Cristo no coração deles, a ponto, meus irmãos, que eles foi quem crucificaram a Jesus. Esse amor é o amor, meus irmãos, que nos faz suportar, amar, que nos faz olhar para o outro, isso mesmo. Não pela condição, meus irmãos, não olhar para o pecado, isso mesmo. Mas olhar, meus irmãos, para uma pessoa que precisa da transformação de Cristo no coração dela. Olhe bem, meus irmãos, todos nós, pela nossa natureza própria, nós, meus irmãos, entristecemos, magoamos, ofendemos, isso mesmo. Mas se não for, meus irmãos, Cristo no nosso coração, nos transformando e nos moldando, para que possamos ter a natureza dele dentro de nós, nós, meus irmãos, também não temos muita coisa também para oferecer. O que nos qualifica, isso mesmo, é o amor de Cristo no nosso coração. Por isso que nós devemos julgar isso mesmo, olhar para as pessoas, isso mesmo, e olhar para que o amor de Cristo possa transformar e mudar a vida desta pessoa. Porque se a gente for olhar, meus irmãos, apenas para a natureza do homem própria, que é uma natureza caída, a gente não vai, meus irmãos, se agradar não, meus irmãos. Mas se a gente olhar, meus irmãos, para a humanidade e ver, meus irmãos, que mesmo em meio a tantos defeitos, tantos erros, tanta coisa, isso mesmo, o amor de Cristo pode transformar aquela pessoa, a gente, meus irmãos, vai amar, vai suportar, isso mesmo. E isso é o que vai manter a nossa vida cristã. Porque em um mundo que nós temos vivido corrompido, a Bíblia diz, meus irmãos, lá em Mateus 24, que no final dos tempos, isso mesmo, cada dia mais o amor de muitos esfriará, isso mesmo. O que vai nos testificar como um cristão é o amor de Jesus Cristo no nosso coração. É a gente amar, perdoar, é a gente, meus irmãos, olhar para a humanidade com compaixão e misericórdia. Amém, meus irmãos? Como também para todas as outras pessoas. Se a gente for olhar, meus irmãos, apenas para os defeitos, se a gente for olhar, meus irmãos, apenas para a natureza caída, isso mesmo, nós não iremos, meus irmãos, nós não iremos ter do que se agradar, isso mesmo, de muitas pessoas. Como também, meus irmãos, Jesus não teria se agradado de nós. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, para a humanidade como a criação de Deus, como, meus irmãos, a obra mais perfeita de Deus, que o Senhor ele tem o poder de transformar, de regenerar, que o amor de Jesus Cristo transforma, aí, meus irmãos, nós iremos amar, perdoar, suportar, isso mesmo, sabendo, meus irmãos, que o que transforma é o amor de Jesus Cristo, como ele também mudou e transformou o nosso coração. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante, que possamos trazer isso para o nosso coração. Que o mesmo Jesus Cristo, que tem o poder, meus irmãos, mudou os nossos corações e nos muda todos os dias, nos limpa, nos purifica, é o mesmo que tem o poder de mudar e transformar, meus irmãos, a humanidade, as pessoas. Somente o amor de Jesus Cristo, nada mais. E nós perdoamos, amamos, porque nós temos a natureza de Cristo no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Porque no final das contas, olhe bem, no final da vida,
A única coisa que vai sobrar dentro de nós, que agrade a Deus, não é, meus irmãos, nada. Não é, meus irmãos, riquezas, bens. Não é, meus irmãos, honra, glória, poder. Não é, meus irmãos, o que pensaram ao nosso respeito, mas sim, meus irmãos, o amor de Cristo que estará no nosso coração. Como Paulo mesmo disse, o que é em parte será aniquilado. Isso mesmo. Olha o que ele disse. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isso mesmo. O que é em parte será aniquilado. E só vai ficar, meus irmãos, aquilo que é puro, que é o amor de Cristo no nosso coração. Todas as coisas, até os dons espirituais, até, meus irmãos, a fé que alguém tem de conquistar, que alguém tem, meus irmãos, para fazer alguma coisa, todas estas coisas serão aniquiladas. Mas quando, meus irmãos, Jesus, ele olha para nós, ele vai olhar, meus irmãos, para o amor que tem que estar dentro do nosso coração. Isso mesmo, esse amor que é gerado, isso mesmo, por Jesus Cristo, pela transformação, isso mesmo, dentro do nosso coração. O amor, o dom, meus irmãos, mais perfeito, isso mesmo, e a obra mais pura de um cristão, o dom mais perfeito e a obra mais pura de um cristão é o amor dentro do seu coração. E nós devemos cultivar constantemente estas obras dentro de nós. Amém? Perdoando, amando, suportando, isso mesmo. Como ele mesmo disse, muitas vezes sofrendo, suportando, isso mesmo. Porque isso, meus irmãos, é o que vai nos sustentar, isso mesmo, todos os dias. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro, meu Deus, por esta pessoa que está nos ouvindo agora. Pai, eu oro, Senhor, por esta família, esta casa, por este homem, esta mulher, esta jovem, esta pessoa que está nos ouvindo, Pai, de todos os lugares. Pessoas que estão enfrentando lutas, aflições, problemas, grande desespero. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, Senhor, trazendo vida, transformação, libertação. Pai, eu oro agora, meu Pai, e eu te peço, entra curando, libertando, salvando agora, que o teu amor, Senhor, possa habitar dentro do nosso coração. O teu amor que é puro, que é santo, que é perfeito. O teu amor, Senhor, que perdoa os nossos pecados, que transforma a nossa vida. O amor, Senhor, que suporta os nossos defeitos. Pai, que o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo, que haja dentro dos nossos corações. Pai, eu oro, Senhor, agora por esta casa, por esta família. Liberta o cativo, liberta o oprimido, salva o que está precisando agora, Senhor, de um milagre, de uma mudança. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, entra agora com poder nesta vida, entra agora com poder nesta casa, libertando, transformando o coração que está magoado, que está triste. Senhor, trazendo o amor para este lar, para esta casa, para este casamento. Que o teu amor, Senhor, possa reinar. Espírito Santo, habita agora, Senhor, nesta vida, transformando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, que possamos, Senhor, ser cheios, Pai, abundantes da tua presença, e que o teu amor, Senhor, possa estar, Senhor, arraigado dentro de nós, Pai. Sim, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, receba a bênção de Deus, seja abençoado, seja livre, seja curado, receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu amo você, tá? Que Deus te abençoe.